Sejam todos bem-vindos ao Entre Pontos, o programa que oferece uma análise sobre o contexto político e econômico dos setores de comércio, serviços e turismo no Brasil. E no programa de hoje vamos nos aprofundar sobre esse cenário em Minas Gerais. Eu sou Karina Praça e junto com o presidente do sistema CNC-CF-SENAC, José Roberto Tadros, temos a honra de receber o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, seja muito bem-vindo. É um prazer, Karina, estar aqui da CNC. E também recebemos o presidente da FEComércio Minas Gerais, Nadim Donato. Presidente Nadim, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço estar com vocês aqui todos. Vou começar falando de economia, fazendo uma pergunta para o presidente Tadros. Presidente, o sistema CNC, SESC, SENAC tem uma atuação muito expressiva na defesa dos interesses do comércio, considerando inclusive as diferentes realidades regionais, tentando conciliar as demandas que por vezes são divergentes nos estados, nas empresas, como no caso da reforma tributária. A gente tem que olhar o país como um todo, mas considerando as especificidades de cada lugar, né? Num ambiente desafiador como nós temos hoje, em que a confiança dos comerciantes e a economia sofrem uma retração, como apurado pela CNC, como é que o senhor avalia esse momento que nós estamos vivendo? Veja bem, o empresário, eu quero lhe lembrar, Karina, que eu estou num sistema em defesa do empresariado desde o meu estado até a data de hoje, há 54 anos. E eu acompanho isso para e passo. Essa insegurança é permanente porque não tem segurança jurídica. Esse país não tem segurança jurídica. E outra coisa, aumento sucessivo de carga tributária que inibe investimentos. Então, com a mudança que se processa no momento dos tributos e que está sendo avaliado, analisado, cria maior insegurança ainda. O fundamental é que nós estamos de forma decisiva, como sempre estivemos, na defesa da livre empresa e da democracia. E, fundamentalmente, da segurança jurídica. Então, de maneira que esperamos nós que seja superada toda essa situação, né, da reforma tributária, para que o empresário possa, de forma igualitária, concorrer internacionalmente e priorizar o consumidor interno com preços mais acessíveis, porque com esta carga tributária, os nossos produtos sempre são mais caros para o consumidor em um país onde se não se resgatou nem a pobreza absoluta, nem o aumento da renda do trabalhador, o que é absolutamente, nós somos empresários, defendemos a empresa, mas defendemos o trabalhador porque são cidadãos brasileiros. São muito mal remunerados e isto não se cria uma sociedade de consumo como deva ser o desenvolvimento do capitalismo. A evolução do capitalismo vem através da sociedade de consumo. O senhor falou da sociedade de consumo, isso está muito ligado ao índice de confiança do empresário, né? Que é uma pesquisa que nós fazemos aqui mensalmente, governador. O senhor é um conhecedor da causa, né, empresário, e tem uma larga experiência na iniciativa privada, né? Na sua gestão, os investimentos privados em Minas Gerais aumentaram 800%. E a gente já falou aqui sobre essa questão do consumo, da confiança que o presidente Tadros elencou. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente o que o senhor tem feito para melhorar esse ambiente de negócio em Minas, né? Hoje, Minas Gerais, ela está mais favorável para o empreendedor? Quais foram os trabalhos da sua gestão que vem dando esse resultado de 800% de crescimento? Bom, Karina, realmente o volume de investimentos em Minas Gerais teve algo como 800% de crescimento. Para você ter ideia, o governador que me antecedeu atraiu para Minas Gerais 26 bilhões de investimentos privados. Nós já atraímos 440. Então, é uma mudança de patamar totalmente distinta daquela anteriormente praticada. E o que nós temos feito é dar liberdade. O empreendedor, se o Estado não atrapalhar, ele vai fazer investimento, ele tem negócios para fazer e muitas vezes, como o presidente disse, é o Estado que fica amarrando, que fica colocando obstáculos. Então, em Minas, nós
fizemos uma simplificação muito grande com relação a decretos que havia exigências absurdas, exigências que cada um interpretava de uma maneira e dificultava a vida do empresário. A desburocratização geralmente é a primeira porta de entrada para o investimento, né, do empreendedor. Exatamente. Então foi uma desburocratização, uma simplificação, e na hora que você faz isso, o que significa agilidade? E além disso, como eu sou do setor privado, Karina, eu gosto muito do olho no olho. Eu assento com os principais investidores que vão lá falando, eu quero construir uma fábrica, um centro de distribuição, fazer um grande negócio aqui em Minas, dou o meu telefone para eles e falo, se você tiver qualquer problema no estado, me ligue, que a última coisa que vai acontecer aqui é do seu processo ficar engavetado em algum lugar. Aí nós estamos falando de processos tributários, que às vezes ele precisa de um regime especial, de questões ambientais, muitas vezes é necessário a análise de algum projeto ambiental e também questões sanitárias. E ainda temos questões de fornecimento de energia, que em algumas regiões do estado depende de investimento, questões de infraestrutura, mas temos corrido atrás e hoje o empresário, o investidor que faz qualquer empreendimento em Minas sabe que será muito bem atendido, até porque eu converso a linguagem deles também. Quando o senhor fala de empresas chegando, a gente está falando de geração de emprego e renda, que é uma coisa que o presidente Tadros sempre defende. E quando a gente fala em emprego e renda, a gente fala de capacitação de mão de obra. A gente tem lá o SENAC, que o presidente Nadim está à frente. Eu queria que o senhor respondesse, mas também fica a pergunta para o presidente Nadim, dessa parceria do governo do estado de Minas com a FEComércio, especialmente com a questão da mão de obra, da capacitação no SENAC. Sim. Vou responder primeiro, né? Pois não. Tanto a FEComércio quanto a FIENG, o SENAC e o SENAI têm sido grandes parceiros do governo. Hoje o Estado paga, Karina, cursos em instituições privadas para 140 mil alunos. Cursos técnicos. Nós estamos falando aí de técnico em manutenção predial, técnico em informática, técnico em radiologia, todas as áreas. E, além disso, ainda fornece ajuda, alimentação e de transporte. E com essa formação de mão de obra, você supre a demanda, que no caso de Minas está superaquecida. Nós temos como meta, até o final da minha gestão, entregarmos um saldo positivo de 1 milhão de empregos formais, 1 milhão de carteiras assinadas a mais do que eu tinha no início do meu mandato. E o SENAC tem sido aqui uma instituição parceira que tem feito um belíssimo trabalho nos cursos que o SENAC oferece. Na realidade, Karina, o turismo em Minas tem crescido acima da média nacional. E nós, do SENAC, junto com o governo de Minas, até a pedido do governo de Minas, estamos incentivando esses cursos, inclusive com cursos gratuitos, por exemplo. Camareiras. O governo de Minas pediu que nós treinássemos cerca de 250 camareiras para algumas atividades importantes. Nós temos ali, no norte de Minas, o Vale do Lítio. Nós estamos fazendo um treinamento com pessoas especializadas em parceria com o governo para que ele possa desenvolver a mão de obra local, porque a cidade é muito pobre, mas a riqueza da terra é muito grande. Então, esse tipo de parceria, FEComércio, governo, ele vem assim, não só na questão da qualificação, mas também da requalificação de alguns personagens importantes para o setor de turismo e serviços. Né? Presidente, você falou de turismo, que é um dos setores que nós defendemos, e o presidente Tadros esteve lá em Tiradentes, uma cidade belíssima, conhecendo o Festival Gastronômico, que foi uma parceria do governo do estado com o SENAC, que revelou aí os grandes chefes, né, da gastronomia mineira. Governador, fala pra gente como foi esse Festival Gastronômico que movimentou a cidade de Tiradentes. Bom, Minas Gerais tem uma cozinha que é reconhecida tanto no Brasil quanto no exterior, e o Festival de Tiradentes é um dos principais festivais gastronômicos que nós temos no estado. Os hotéis, não só de Tiradentes, como de toda a região, ficam lotados, e é uma época extremamente propícia para nós mostrarmos como o mineiro é acolhedor,
Como o presidente disse, nós temos atrações turísticas, lembrando que Tiradentes está próxima a São João del Rei, a Ouro Preto, a várias cidades históricas, e é um momento extremamente relevante para o Estado, porque é nessas horas que nós temos condição de vender a nossa mineiridade. Então, temos sempre incentivado não só o Festival de Tiradentes, como em várias outras regiões do estado. E temos também, Karina, feito um trabalho com a realização de grandes eventos como nunca tivemos em Minas Gerais. Recentemente, tivemos a prova de Stock Cars em Belo Horizonte pela primeira vez, levando o automobilismo para Minas, um trabalho da prefeitura, e também a prova de mountain bike mundial, onde nós tivemos atletas de todo o mundo e divulgando o estado. Então está dentro desse contexto de divulgarmos Minas, e como o nosso presidente da FEComércio disse, estamos batendo recordes na atração de turistas. Em Minas Gerais o turismo cresce numa velocidade muito maior do que no Brasil, com um detalhe muito importante: não temos praia, que geralmente é um dos principais atrativos procurados. Presidente Nadim, qual foi o destaque do Senac nesse evento? Olha, é importante destacar a presença dos nossos chefes do Senac, né? Chefes renomados, eles são conhecidos até fora do Brasil. Todos eles fizeram um trabalho muito grande lá em Tiradentes. Também nós convidamos chefes com estrela Michelin de Portugal, da Itália, Espanha e França, e há aquela conversa entre eles com uma presença enorme de grandes alunos. Os alunos se sentem, nossos alunos, se sentem homenageados, porque estão cozinhando perto e próximo a chefes conhecidos mundialmente. Esse é o lado gastronômico de Minas. Eu acho que é importante destacar isso, que o presidente Tados falou, que no turismo você também emprega pessoas. Então, a cidade vive um momento fundamental de relevância de emprego, até ajudando essa questão que o governador falou de atingir esse número exorbitante de novos empregos no estado, que é fundamental. Eu queria destacar, Karina, só um ponto importante, que a Confederação Nacional do Comércio ela vem fazendo um trabalho maravilhoso para que isso aconteça, que o presidente veio falando, essa questão de desenvolver o empreendedorismo, a transferência de renda, juntamente com o governo de Minas, e nós, das federações do estado, Federação FIENG, FAENG e FEComércio, entendemos que precisávamos ajudar. Então, nesse momento, houve um trabalho muito grande. Nós estivemos lá com o presidente Tados, os 2 presidentes da federação também estiveram com ele, e nós podemos trabalhar para um futuro melhor. Daqui a 2 anos teremos novas eleições, tanto para o governo quanto para o país, e é fundamental que se continue o desenvolvimento ao empreendedorismo, ao incentivo ao trabalho, que é isso tudo que o presidente Tados falou. É necessário que a gente tenha esse momento em que as entidades se predispõem a ajudar o desenvolvimento desse setor que é fundamental para sustentar o país. Agora, governador Zema, Minas tem recebido grandes investimentos em energia limpa, A gente já sabe que se tornou aí o estado com maior geração de energia fotovoltaica, superando 150 países, Além dessa questão da sustentabilidade, que é tão importante hoje por conta das questões climáticas, que assola o mundo como um todo, a descarbonização, a energia solar, eu queria que o senhor falasse para a gente se a energia se torna mais barata e se há algum incentivo para que as empresas façam a adesão a esse tipo de energia. Karina, sim. Na minha gestão, nós saímos nesses 5 anos e 8 meses de 500 mega de energia fotovoltaica para 9 giga. Multiplicamos por 18. E como você disse, Minas Gerais hoje produz mais energia fotovoltaica do que cerca de 150 países e somos somos o líder na geração no Brasil. E quando você tem abundância de energia, o que acontece é que o preço fica melhor. Então é o que nós temos como objetivo. Além disso, tivemos um efeito colateral importantíssimo, que nós tínhamos grandes reservatórios em Minas, como Furnas,
como Três Marias, como Nova Ponte, com nível baixo, e à medida que a energia fotovoltaica supriu o mercado, esses reservatórios recuperaram, propiciando mais atividades de turismo, como nós citamos, mais piscicultura. Então você passa a ter um círculo virtuoso em vez de um círculo vicioso, que é o que acontecia anteriormente no Estado. Esse projeto de energia limpa continua. Nós temos ainda o Vale do Lítio, onde uma das maiores reservas desse mineral, que é fundamental para a transição energética, está no Vale do Jequitinhonha, e já temos diversos projetos de empresas operando e outras ainda a iniciar a operação, levando desenvolvimento para uma das regiões menos desenvolvidas do Estado. Eu diria que essa questão da energia vai fazer com que Minas fique um estado ainda mais competitivo, porque o investidor quer provar para o consumidor, principalmente aquele que exporta, que o seu produto é produzido com uma energia limpa e renovável. E tem algum tipo de incentivo para que os empresários façam adesão a esse tipo de energia limpa? Sim, nós temos hoje, como vale lembrar, ocorre em todo o Brasil, a energia fotovoltaica tem hoje ainda um tratamento especial, e a nossa companhia de energia, a CEMIG, oferece todo o suporte para que esses empreendimentos ocorram no Estado. No passado, só conseguia fazer esses empreendimentos quem era amigo do rei, que tinha alguma conexão política. Hoje não. Qualquer um tem tratamento VIP na CEMIG para poder implantar a sua energia fotovoltaica, o seu investimento. Agora eu vou fazer uma pergunta para os três muito importante. A CNC tem aí isso na sua missão, que é defender o interesse dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, e recentemente abraçou aí uma causa que foi com relação à taxação, né, das compras internacionais, né? A CNC ficou, junto com outras confederações, trabalhou de forma fortemente para que o empresário não fosse prejudicado. E Minas Gerais foi um estado que também trabalhou muito junto ao governo do estado com relação a essa questão das compras internacionais. Então, presidente, eu queria que o senhor falasse para a gente, para quem está assistindo, um pouco sobre esse trabalho que a CNC fez, com os complementos do presidente Nadim e do governador do que foi feito em Minas Gerais. Pois não. Na verdade, o que estava havendo era uma distorção. Por que distorção? Porque países do exterior davam isenção dos impostos internamente e o Brasil aumentando os seus impostos. Nós estávamos perdendo internamente, o empresário interno, que gera emprego, renda e tributos, perdendo a competitividade, porque os produtos eram jogados aqui a um valor não competitivo e empresas estavam fechando. Obviamente que os objetivos fundamentais da nossa estrutura empresarial sindical é a defesa resoluta, permanente, definitiva do empresariado e a manutenção das suas empresas, o emprego e, obviamente, propiciar ao consumidor interno um preço acessível, tendo em vista os baixos salários, enquanto nós não resgatamos, o que eu disse anteriormente a você, um salário condigno em que nós deixamos mais de 50 milhões de pessoas à margem do consumo numa sociedade dita de consumo. Nós precisamos, então, entender que o trabalhador tem que ser remunerado e ressaltos. O empresário não consegue pagar melhores salários porque é uma carga tributária tão sufocante que permite que o empresário consiga pagar mais do que aquilo, que são tributos em cadeia, e o empresário não aguenta e não consegue pagar altos salários e o Estado a malbaratar recursos, de maneira que nós não temos condições de competitividade com os importados estrangeiros que são jogados aqui a um preço risível em relação ao custo da nossa mercadoria. Inclusive, nós lá em Minas Gerais, quando eu estive da outra vez, nós fomos entrevistados pela televisão e o Nadim levantou isso, né?
que um produto importado por $50 de países estrangeiros, aqui custa R$750. Não paga mão de obra, não paga aluguel, não paga luz. Aqui custo, né? Na realidade, assim, essa conta que o presidente falou é verdade, porque quem importa até $50, ele paga de 60% a 104%, dependendo do produto, de imposto de importação. E quem compra pelo site até $50 não paga nada. O site deveria pagar os mesmos 60% no mínimo. Se fizermos uma conta assim rápida, $50 equivale a R$250, R$300. A média de compra, o ticket médio no Brasil, média de compra de todos os produtos é R$180. Então você está entrando com vários produtos no Brasil, de vários setores, e desequilibrando o comércio. Quem paga e quem não paga. Então nós fizemos um trabalho na Federação do Comércio de Minas, com apoio enorme da Confederação Nacional do Comércio, através de uma pressão, esclarecimento em cima dos políticos, que precisava haver essa tributação. Chegamos aí a um patamar de 20%, hoje é cobrado 20%, não é o ideal, mas já é algo a mais, né? Mas também combinamos com o governo de Minas, eu pessoalmente liguei ao governador Zema, expliquei para ele a situação, e deveremos passar o imposto do Estado de 17% para 25%, né, governador? Para que a gente possa equilibrar, porque aí a conta ela fica mais ou menos similar. É aquilo que o presidente falou, né? Nós precisamos ter uma isonomia aí de preços, que não dá para ter uma concorrência desleal. E isso era o nosso grande inimigo invisível. Melhorou hoje, mas ainda não está do jeito que a gente pretende. Karina, lucro não é pecado. Se criou uma mística nesse país que o lucro é pecado. Que você, tendo lucro, você vai para o inferno. O senhor fala uma coisa sempre que o empresário, quando remunera bem o colaborador trabalha mais feliz e a empresa tem lucro. E é um consumidor em potencial. Falar em consumidor e potencial, como é o comércio em Minas Gerais? Ele é pujante? Vocês têm centros de compras? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse movimento do comércio mineiro. Sim, Karina, a atividade é muito importante em Minas Gerais. Nós temos grandes atacadistas em Minas que operam no Brasil todo. Uberlândia é o centro logístico, Belo Horizonte também. E é uma atividade das que mais geram emprego em Minas Gerais, presente praticamente em todos os municípios. É lógico que aquelas cidades polos atraem muitos consumidores. E Minas tem uma posição logística privilegiada no Brasil. Tanto é que no sul de Minas, principalmente na cidade de Extrema, nós temos lá centenas de centros de distribuição de diversas indústrias, porque dali está fácil de enviar para São Paulo, está fácil de enviar para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. Então, Minas, devido à sua localização, tem esse privilégio. E respondendo à pergunta anterior, o que o comerciante, o industrial brasileiro quer é tratamento igual para o estrangeiro. Se lá fora se paga menos imposto, esse produto vai chegar aqui mais barato, porque aqui a carga tributária, como o Tadros disse, é extremamente elevada. E se nós não tivermos uma tributação compensatória, nós vamos estar exportando empregos. As indústrias vão fechar aqui e também o comércio, que não vai vender mais nada. Só as lojas estrangeiras, as indústrias estrangeiras venderão. E nós hoje ainda estamos enfrentando um novo problema das apostas online. As bets. As bets que estão sugando 100 bilhões de reais por ano para fora, destruindo empregos aqui. Se nós temos loteria aqui, se podemos ter cassino aqui, para que nós vamos ficar gerando emprego lá fora? Então o Brasil precisa acordar para essa situação. E se regulamentou primeiro, né, o jogo na internet, para depois se pensar em regulamentar o jogo físico, né? Que gera emprego. Na realidade, que tem uma bets... cadeia por trás disso, presidente, exatamente como o senhor falou. Gera emprego, fomenta a economia. Porque quantas pessoas não trabalham? Tributo para o próprio governo que vai arrecadar mais, né? As bets hoje, na realidade, não estão regulamentadas, né? Elas precisam de regulamentação para que possa ter um equilíbrio, né? Agora, presidente Nadinha, a FEComércio Minas, ela realizou uma pesquisa com empresários de diversos segmentos para saber aí quais as principais demandas e sugestões de melhorias que precisam ser feitas nesse mercado, né? No mercado mineiro.
E hoje, quais são os maiores desafios e as expectativas do empresário em Minas Gerais, ou junto ao poder público, né? Olha, no nosso caso, nós temos um acesso muito grande ao governo, né? Haja visto que o nosso governador é empresário e quando você vai conversar com ele, ele entende aquilo tudo que você está falando. O nosso maior desafio hoje em Minas, além desses dois que já foram tratados, né, a questão ainda da importação em sites estrangeiros e também das bets que estão levando desregulamentadamente o dinheiro para fora, né, precisa de uma regulamentação. O nosso maior desafio hoje é a tecnologia no sentido daquilo que ela pode trazer de benefício para que você entenda e atenda melhor o cliente. Os nossos setores todos, alguns, muito poucos utilizam a tecnologia. Então você tem as grandes redes utilizando, mas ao mesmo tempo elas sofrem uma dificuldade porque a tendência de tecnologia lá fora é muito maior que aqui dentro. Então essa é um problema que nós estamos tentando resolver até através do SENAC, trazendo pessoas que entendam de inovação e tecnologia para que nós possamos preparar a gente melhor para o mercado. Hoje existem empregos que não têm funcionário, porque são empregos voltados, por exemplo, para a inteligência artificial. E você colocar isso numa pequena empresa é difícil. Então, ao mesmo tempo que você tem que ensinar uma pequena empresa a trabalhar com um celular para uma venda, você tem uma grande empresa trabalhando com inteligência artificial para que ele... Automatizando tudo. Isso, inclusive com tarefas dos funcionários, como que ele vai trabalhar durante o dia dele. Ou mesmo óculos virtual, que ele possa estar, né, vendo aquela casa que ele vai comprar, enfim. Então, esse é um grande desafio que Minas passa. A gente pretende ter e ser um polo, né, de conhecimento disso. Haja visto que nós temos no interior também um polo muito bom, na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Mas o maior sentimento do mineiro hoje é como lidar com isso para melhorar o seu negócio. Presidente, a gente está chegando no final dessa entrevista, desse papo que foi muito produtivo. E eu queria encerrar com uma pergunta de um assunto que o senhor sempre defendeu, até antes da reforma tributária, que é a reforma administrativa, né? Lá em 2020, 2021, o presidente Tádrio, quando começou a se falar da reforma tributária, o presidente Tádrio já havia manifestado a necessidade de se fazer uma reforma administrativa, de se entender e conhecer o tamanho do Estado primeiro, para depois pensar na tributação. E acabou que a reforma tributária, né, saiu, está na fase da regulamentação, a gente já está com um percentual aí bem alto, um dos maiores, né, que a gente pode ver pelo mundo. Mas a CNC agora começa novamente um trabalho para massificar o conceito da importância de se entender a reforma administrativa. Então eu queria que o senhor trouxesse para essa mesa, para esse debate, a sua visão sobre a importância da reforma administrativa com os comentários do governador e do presidente Nadir. Vamos simplificar. Você com seu marido, como é que vocês programam os gastos de vocês? Primeiro, com o que vocês recebem. E aí vocês estabelecem quantas empregadas tem que ter na casa, que tipo de alimentos tem que comprar, e aí, em cima disso, você vai partir para ganhar dinheiro. O Brasil faz o inverso. Ele faz a reforma tributária antes de fazer a reforma administrativa, em cima de uma realidade que nós estamos vivendo hoje que ainda não atentaram, que é a inteligência artificial. Eu tenho dito à saciedade o seguinte: do jeito que as coisas vão, governador Zema, aquela famosa frase que o pai do comunismo, Karl Marx, e depois Lenin, trabalhadores do mundo univos, nós vamos ter tão poucos trabalhadores que não podem se unir. A inteligência artificial está ceifando empregos. Então, diante dessa realidade, eu entendo que nós precisamos ter a exata noção do tamanho do Estado para depois pensarmos na reforma tributária. E outra coisa, o clamor do empresariado pela reforma tributária era exatamente para que houvesse redução dos tributos e da burocracia. Nós estamos vendo que estão aumentando os tributos.
Pelo menos é o que se tem notícia pela imprensa. 28,5% parece. E já os jornais têm demonstrado que, após essa reforma tributária, o Brasil será o país que mais cobrará imposto no mundo. Ora, o país que tem um exército de desempregados e que a tendência vai aumentar, como é que se vai conseguir equalizar esse processo? Então, de maneira que me preocupa muito que o Brasil sempre age ao inverso, e é o que eu costumo dizer, o Brasil está sempre na vanguarda do atraso. Eu entendo que nós teríamos que ter feito realmente essa... É lógico que você primeiro levante seus custos para depois fazer o trabalho de receita, né? Não o contrário. O Estado, ao nos colocar mais impostos, ele vai imprimir o Estado a mais gastos, o que deveria ser o contrário, né? Na empresa você trabalha o quê? Primeiro os seus gastos. Eu vou reduzir os gastos e procurar aumentar a receita. Aqui não, o Estado está aumentando a receita e em momento algum ele está reduzindo o custo. Isso vai acontecer exatamente o que o presidente Tades falou. Nós vamos acreditar em desemprego. Quanto mais, lei de Laffer, né? Quanto mais se cobra impostos, mais a turma sonega. Nós somos totalmente contra a sonegação. Mas aí o Estado empurra a pessoa para a informalidade, principalmente os pequenos e médios. E nós temos que lembrar que o Brasil é formado de 92% de pequenos e médios, dos quais são famílias unifamiliares. Quer dizer, uma família que trabalha ali é o marido, a esposa, é o filho, a filha, enfim. Eles vão se sentir pressionados a não pagar impostos. Aí o que acontece? Os poucos que pagam impostos pagarão por aqueles que não pagam. É uma inversão de valores. Então, Aí vão quebrar. exatamente. Aí os poucos que pagam vão quebrar. Exatamente. Governador, a reforma administrativa é um movimento importante para que a gente tenha um país mais competitivo? O Brasil precisava, Karina, de ter mecanismos de correções automáticos. Nós tivemos há 5 anos atrás a reforma da Previdência. Eu estive em Brasília recentemente e me disseram que vai precisar de uma nova reforma, por um motivo muito simples. A expectativa de vida aumenta e era só ter introduzido na reforma de 5 anos atrás o seguinte: a expectativa de vida aumentou. O IBGE demonstrou que o brasileiro está vivendo 1 ano a mais, seria acrescentar 1 ano a mais de contribuição. Ficava no automático, entende? Mas parece que nós gostamos de polemizar, de ficar nessa conversa sem fim, acho que até para os políticos mostrarem que estão trabalhando. E político, eu agora sou um político, eu posso te dizer que são os últimos que querem um Estado enxuto. Porque o que eles querem muitas vezes é distribuir cargos, distribuir favores para poder aumentar suas chances de reeleição, que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora. Então, se nós não tivermos pessoas que realmente lutem por isso, a tendência do Estado é só ir engordando ao longo dos anos, das décadas, como tem acontecido. E quem que paga a conta? O pagador de impostos. Esse é que é o grande prejudicado. Então, precisamos dar um basta, sim. A reforma administrativa deveria ter ocorrido antes da reforma tributária. Quando você não sabe sobre a reforma administrativa, todo mundo paga a conta, né? Não só você. Governador, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Entre Pontos. Foi um prazer recebê-lo e estamos aqui de portas abertas. Sempre que o senhor precisar, conte conosco. Foi um prazer. Eu é que agradeço ao presidente Tadros e ao presidente Nadim aqui da FEComércio. Presidente Nadim, o senhor já é de casa, seja sempre muito bem-vindo aqui no Entre Pontos. Me sinto em casa aqui, agradeço o presidente Tadros e também a presença do governador Romeu Zema, que nos deixa muito alegre em vir aqui à CNC e nos prestigiar. Muito obrigado. As portas aqui não estão abertas para o senhor, estão escancaradas. Muito obrigado. Obrigada.